Nesse episódio tivemos finalmente e mais uma luta brutal entre Demolidor e o Mewzy. E um desfecho já na história do Mewzy. Ou será que não? Então vamos começar a analisar esse episódio aqui. Já peço o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal e recomendar cada vez mais vídeos para as pessoas encontrarem o canal. E apenas com um clique você já vai estar me ajudando. Então esse episódio aqui já começa com os resultados do episódio anterior, mostrando a Ângela Del Toro, a sobrinha do Tigre Branco, no hospital, contando informações para a polícia. Ela conseguiu indicar o esconderijo do Muso para os policiais. Mas como foi que ela escapou? A garota alega ter sido resgatada pelo vigilante conhecido como Demolidor. Essa informação já cai direto no colo do Rei do Crime, que agora já sabe que ele está de volta ativa e por conta dos resultados da terceira temporada, ele sabe que o Matt Murdock é o Demolidor. Tanto que já teve uma conversa no começo dessa temporada aqui, falando sobre justamente isso e que se o Demolidor voltasse à ativa, o Rei do Crime iria caçá-lo. Agora, tendo os resultados. A parada tá começando agora de verdade. E se você voltar a qualquer uma de suas antigas atividades, haverá consequências. Toda essa história aqui é cortada diretamente para o Matt Murdock tomando um banho e fazendo um love com a sua namorada, que depois vai conversar com ele sobre o seu hematoma gigantesco nas costas. E volta aqui uma parada clássica do Demolidor da Netflix. As desculpinhas mais esfarrapadas que eu já vi na história do porquê que o cara tá sempre quebrado e todo arrebentado. Não conseguiu esses machucados no trabalho. Eu fui dar uma volta, tô com dificuldade pra dormir. Geralmente, eu esbarro em coisas, é parte da minha realidade. Eu sou cego, né? Então eu ando por aí e bato nas coisas. É por isso que tem um hematoma do tamanho de uma estratosfera nas minhas costas. Sério, eu amava ver ele e o Fogg falando que porque ele era bêbado que ele ficava todo machucado. Eu não quero ouvir mais nenhuma desculpa esfarrapada. Talvez seja um bêbado, esteja num clube de luta, esteja dormindo num harém de mulheres, não tô nem aí. Pra mim chega. Só que depois disso teve uma conversa muito boa do Matt Murdock falando com a sua namorada, que é psicóloga, dizendo que ele sente que a sua vida é meio falsa. E isso por conta que ele não está sendo quem ele é de verdade. Toda a parada ali do livro que a própria Heather Glenn acabou escrevendo é poder viver uma vida sem medo de ser quem você é. E ela estava até mesmo pensando em começar um outro livro falando sobre o porquê que os vigilantes usam uma máscara, se permite ser quem eles realmente são de verdade. E aqui é o Matt Murdock falando pra ela que ele não sente que ele está vivendo a sua vida de uma forma verdadeira. Pra mim, parece, sei lá, falso. Durante todo esse tempo ele começou a viver uma mentira para agradar o seu amigo. O Fogg nunca quis que ele fosse o Demolidor, ele está tentando seguir a vida que o Fogg queria para ele por se sentir culpado pela morte do seu amigo. E agora ele está voltando a ser quem ele é de verdade, sem viver através de uma mentira. E é por isso que o Demolidor está voltando ativa novamente. Mas você vem reprimindo um trauma há tanto tempo. Tô tentando muito lutar contra isso. Não é uma luta. É um processo. O investigador do Matt descobre que ele se envolveu no caso do Mewzy e fala que ele não quer que ele se envolva mais nesses negócios. O Matt fica meio que pistola e dá uma comida de rabo do maluco. Sabe, houve uma época em que você tava na polícia e em momentos como esse, você me chamava. Então o Fist começa a conversar um pouco mais com o seu braço direito, falando que está furioso pela volta do Demolidor, dizendo que o cara estragou todos os seus planos de 10 anos de negócios, relembrando os eventos aqui da primeira temporada, onde o Matt Murdock e o Demolidor foram responsáveis por prender todo mundo que trabalhava para o Rei do Crime. Político, policial, bandido, literalmente todo mundo. Além de prender o cara na primeira temporada e prender o Rei do Crime novamente, que tinha controlado o FBI, prendendo ele de novo no final da terceira temporada. Ha! Estamos falando de um homem que sozinho destruiu 10 anos de infraestrutura de negócios. Você entende o que estou dizendo? Sim, senhor. Isso aqui a gente já fez um resumo aqui no canal com 3 vídeos
super detalhados da primeira, segunda e terceira temporada que você pode conferir aqui no canal depois desse vídeo, se você ainda não assistiu as primeiras 3 temporadas. É interessante ver que o Rei do Crime tentou controlar a cidade pela primeira vez como um bandido, controlando todo o crime da cidade e as pessoas por debaixo dos panos. Agora ele tentando ser um político aqui, não só tá tentando agradar o seu pai, que também queria ser um político, como tá querendo agora tentar controlar a cidade por cima dos panos, tentando ter o controle através da lei. E ele vai deturpar toda a lei para favorecer o que ele quer. Recursos institucionais, recursos de aplicação da lei. E agora, eu tenho a responsabilidade de proteger essa cidade de qualquer um que infrinja a lei vigente. Matt então vai conversar com a sobrinha do Tigre Branco e ela diz que escutou o cara conversando com as suas pinturas. Esses esboços, e ele estava muito animado com eles. Ele continuava falando sobre eles. Rostos. Eu falei, nossa, o cara realmente é maluco, conversa com quem? As pinturas falam com ele, o que vão se aprofundar nesse caso? E ficou por isso mesmo. Não foi aprofundado do porquê que o cara conversa com as suas pinturas. A única coisa que a gente pode suspeitar e teorizar é que ele era fascinado pela Heather Glenn, que fez um livro falando para ele viver sem medo de ser quem ele é. Então o cara faz várias pinturas dela e fica conversando com ela, como uma forma de psiquiatra, uma forma de uma musa para ele ser quem ele realmente é. Eu amo o seu trabalho. Obrigada. A Vanessa então encontra o Luca, um dos bandidos da gangue que trabalham para o Rei do Crime, e o cara diz que quer a ajuda dela para tomar o controle, para matar o Rei do Crime. E isso aqui é algo legal, que tem um desfecho mais na frente do episódio, que a gente não sabe o que vai acontecer ou não e qual que foi a decisão da Vanessa aqui. Você está pedindo a minha permissão ou a minha ajuda? Isso é com você. Bom, a polícia já investigando o covil do Muse acaba descobrindo ali que por um pedaço de um tecido que ele usa nas suas molduras, nos seus quadros e tudo mais, encontrou ele e que ele tinha um histórico meio, suspeito, onde ele já tinha sido internado involuntariamente 3 vezes no decorrer da sua vida, aos 15, 17 e 20 anos, ou seja, certamente a sua família internou o cara. Além do fato de ele ser um atleta de taekwondo que teve aulas ali com um super professor que depois de 3 meses acabou aparecendo morto na sua casa. E ele é confirmado aqui agora neste episódio que ele realmente é o carinha que pediu autógrafo no livro da Heather Glenn lá no 2º episódio, como a gente tinha suspeitado. A gente tinha teorizado que poderia ser ele, mas sei lá, não ficou tão misterioso assim porque eu acertei. Então não tava tão bem escondido. Alguém me entregou esse buquê de balões vermelhos. E meus pais, eles saíram desse, bolo de aniversário gigante. Pararam pra ir até lá, mas quando eu me juntei a eles, eles não me viam. Quer dizer, ninguém sabia que eu tava lá. E no fim aqui agora, o Muse tendo uma entrevista ali, uma reunião, uma conversa com a sua psicóloga, descobrimos agora que de fato ele é o Muse e ele acabou sequestrando ali a Heather Glenn. Sei lá. Podia ter gerado um mistério muito mais interessante. Eu fico imaginando que talvez lá na primeira, segunda ou terceira temporada de Demolidor, o próprio Matt Murdock iria começar a investigar um pouco mais sobre o Muse a cada episódio, descobrindo as coisas sobre o personagem, do porquê leva ele a fazer esse tipo de coisas e por que ele é assim, um desenvolvimento mais profundo. Aqui não, aqui ficou meio que acelerado e muito rápido. Tudo que eu sempre quis ser era um artista. Ser a pessoa que eu sou agora e isso é tudo graças a você. Então aqui temos uma conversa rápida, mostrando que ele consegue ter os seus movimentos de luta e tudo mais por causa do seu treinamento de taekwondo. Mas o que faltou nessa conversa foi o quê? Cara, legal que você treinava taekwondo meio que à força por causa dos seus pais e você é assim porque foi forçado pelos seus pais, mas não explica algo
crucial nesse personagem. Por que que ele gosta de fazer pinturas no meio da cidade? Por que que ele utiliza sangue para fazer essas pinturas? Por que que ele tem essa paixão, esse fascínio de matar pessoas e colocar elas em quadros, em pinturas? E por que que ele quer mostrar essas pinturas no meio da cidade, através do sangue dessas pessoas? Não se aprofunda nesses quesitos do personagem que leva a ser quem ele é. Apenas aprofundou no quê? Olha, eu fiz aula de taekwondo, então eu sei lutar. É por isso que eu sei lutar contra o Demolidor. Então, tipo, isso aqui não é algo interessante pra saber. Isso aqui é só um detalhe. A gente quer saber as coisas que realmente levam esse personagem a ser quem ele é, que faltou nesse episódio. Tipo, você desbloqueou alguma coisa em mim, Doutora Glenn. Uma coisa que eu não sabia que estava faltando. Você permitiu que a minha criatividade florescesse e alcançasse alturas que eu nunca nem imaginei. Ele então coloca o seu traje de Muse e continua conversando com a Heather Glenn. E aqui ele diz que ela é a sua musa. É por isso que ele tem esse nome. Tudo é meio que destinado a ela, porque ela foi a responsável por criar ele. Por fazer um livro lá no começo, lá atrás, de viva a sua vida sem medo de ser quem você é. Através desse livro, que ele era super fã e até pediu um autógrafo dela, ele começou a se tornar um Muse, a utilizar e ser quem ele realmente é, mas não aprofundou nisso. Se tornar você mesmo pode ser assustador. É como você sempre diz. Não podemos nos esconder de nós mesmos. Somente quando aceitamos quem somos, podemos ser verdadeiramente livres. Faltou aprofundar um pouco melhor do porquê que ele tinha medo de ser quem ele é de verdade, igual ele tinha durante toda a sua vida, e porquê que ele mudou, aprofundar mais nisso, igual foi o Dex, o mercenário, na terceira temporada de Demolidor. Aquilo ali sim que foi um desenvolvimento de um vilão bem feito ao longo de uma temporada, e eu tava imaginando que eles fariam a mesma coisa com o Muse aqui nessa quarta temporada, basicamente primeira temporada de Born Again. Uma mente agora. Será que eu consigo chegar à porta a tempo? Tem até mesmo uma frase que a Heather Glenn acaba dizendo para o Muse. Cara, por que que você faz isso com as suas vítimas? Você não sente nada por elas? Você não sente simplesmente nada, nenhum sentimento pelas suas vítimas? Por favor, não faz isso. Você não se importa com as pessoas que você matou? Você não sente nada? E aí que tá, que poderia se aprofundar mais um pouquinho, porque lá nos quadrinhos o Muse acredita que ele está eternizando as pessoas e elas seriam únicas e teriam um propósito através da sua arte eternizada pelos corpos das suas vítimas. Não se aprofundou também. É então que o Matt Murdock volta para a base do Muse, já que ele tinha falado lá pro investigador que o cara ia entrar em modo de alerta e ia começar a dar pistas do que ele ia acabar fazendo para ele pegar o cara. Coitado, se eu conseguir descobrir o padrão dele, posso descobrir onde ele vai atacar em seguida. Ele então vai até a base do Muse e descobre que ele tinha várias pinturas desenhadas da Heather Glenn e só consegue perceber que era ela quando ele encontra uma pintura com relevo suficiente que lembrava um pouco o rosto da sua namorada, e ali que ele acaba sacando que ela estava em perigo. Isso é interessante por causa dos poderes do Demolidor, que através dos seus sentidos aprimorados, apenas com um toque ele consegue sentir toda a cidade vibrar, tremer, sentir todo o percurso dos metrôs de Nova York apenas colocando a palma da sua mão na parede. Isso aqui é legal porque, pô, é só um relevo, mas o sentido do cara é tão aguçado que os micros detalhes ele consegue sentir. Porém, o Matt Murdock é surpreendido por um policial chegando ali e pegando ele de surpresa. Tá certo que ele derruba o policial super rápido, mas cadê o sentido radar dele de conseguir ali sentir o batimento cardíaco do cara vindo e ainda mais os passos, os barulhos dos passos do cara chegando ali? Ei! A gente pode sugerir ali que ele estava muito hiper focado no seu sentido para descobrir se era Heather Glenn mesmo ou não no papel e acabou desligando seus sentidos para todo o resto e por isso que ele foi surpreendido. O Matt consegue chegar a tempo no escritório da Heather Glenn e acaba lutando contra o Muse treinado no Taekwondo.
Durante a luta, a gente consegue ver a superioridade do Matt Murdock em relação ao Muse. Por mais que o cara seja ali super treinado em Taekwondo e tudo mais, a gente consegue ver que o Matt Murdock consegue desviar super facilmente de todos os golpes do Muse e que o cara meio que não tem chance contra o Demolidor. Detalhe aqui que no meio da luta, cara, o Muse não estava muito preocupado em bater no Demolidor, mas sim em matar a Heather Glenn. Assim como na luta que o Matt Murdock teve no episódio anterior, o Muse estava mais preocupado em querer matar a menina que estava lá tendo seu sangue drenado. Essa fissuração do Muse em querer matar as suas vítimas para criar a sua obra de arte foi tanta que fez o Matt Murdock justamente prender o cara no seu gancho e simplesmente puxar e pintar o próprio retrato, o próprio canvas, a própria canvas que o Muse tinha separado para a Heather Glenn e ser pintada através do sangue do próprio Muse através do Demolidor. Personagem morrendo aqui no episódio pela Heather Glenn a tiros, sem mostrar pra nós e sem contar pra nós por que o cara era tão fascinado em criar pinturas através de sangue. Entender um pouco mais esse vilão. A Glenn mata o Muse, ela acaba desmaiando, Matt Murdock vai lá socorrer ela. Shhh, acabou. Heather. Ei, Heather. Quando a Heather Glenn desmaia, o Matt Murdock tá nem um pouco preocupado em esconder a sua identidade, né, cara? Ele simplesmente vai lá e corre até ela gritando Glenn, 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 oh meu Deus, Glenn. Tanto que ela até fala depois pro Matt Murdock que o Demolidor sabia o nome dela. Como sabia? Aí o namorado dela surge com hematomas roxos no meio das costas. Suspeito, não é mesmo? Eu acho que ele disse meu nome. Pois é, o cara não se esforça nem um pouco. Primeiro, ele espanca policiais no segundo episódio e deixa os caras vivos, já desconfiando que ele é um cara que não é um cego normal e que sabe lutar muito bem. Depois, no banco, acaba usando diversos poderes na frente do pai da Kamala Khan. E agora falando o nome da própria namorada como Demolidor. Mano, sério, pelo menos tenta se esforçar um pouco pra esconder sua identidade. Que tipo de advogado você é? Do tipo muito bom. Wilson Fisk então faz o que ele faz de melhor, alterar as coisas para o bem próprio dele. Todo mundo sabe que o Demolidor estava lá ajudando ela e que combateu o Muse e que o cara acabou morrendo, só que o Rei do Crime vai lá e muda a narrativa da história, dizendo que foi a Força-Tarefa Vigilante que conseguiu matar o Muse, que tinha assassinado diversas pessoas. Prometi manter nossas ruas seguras e eu cumpri. Tudo para ganhar o apoio público das pessoas, mudar a narrativa e fazer com que as pessoas comprem a proposta dele e fazer com que ele consiga talvez aprovar alguma lei mais forte e rígida ainda de uma força-tarefa mais precisa para caçar vigilantes a rodo na cidade. É nesse momento que Wilson Fisk vai lá e revela a morte do Muse publicamente para todo mundo em Nova York e eu adorei a atuação do ator nessa cena aqui. O sorrisinho do cara. Mano, sério. O cara atua bem demais. Aí beleza, a gente pode falar que a morte do Muse acabou aqui, o personagem acabou, porém tem uma entrevista aí recentemente, cara, da própria showrunner da série, do criador da série, falando que as perdurações e as consequências do Muse vão perdurar e continuar até a segunda temporada. E aí eu fico questionando, será que o Muse vai voltar de alguma forma? O cara vai estar lá no necrotério e simplesmente voltar a respirar de novo? De alguma forma doida, maluca? E o cara na verdade tem superpoderes? É um mutante ou algo do tipo? Ia me surpreender bastante. Ou o que de fato o cara acabou gerando aqui nesse episódio, fazendo o Wilson Fisk criar a Força-Tarefa, o Matt Murdock voltar como Demolidor, iria perdurar até a segunda temporada. As consequências que ele acabou gerando perduram até a segunda temporada. E não o Muse perdurar até a segunda temporada. Fica meio ambíguo assim. Vamos ver o que vai acabar surgindo disso. Eu não duvidaria, não me surpreendia talvez o cara voltar ainda mais poderoso. Ia ser interessante. E daí sim aprofundar no personagem do porquê que ele é assim. Faria bastante sentido, seria interessante. Vamos ver o que vai acabar acontecendo. O bom é que ano que vem já vai ter a segunda temporada. E o episódio termina com o Luca indo matar o Wilson Fisk, recebendo uma mensagem da Vanessa. Ele chega super discreto, né? Como tipo, pô mano, na moral, pediu pra morrer, cara. Literalmente o cara deu muito na cara,
tirando assim a arma. É o rei do crime, irmão. Fica o questionamento aqui agora. A Vanessa estava trabalhando com o rei do crime e avisou o rei do crime que o cara ia matar ele lá pra justamente matar o cara e ela estava trabalhando a favor do rei do crime? Ou ela realmente tentou matar o rei do crime através do Luca e deu errado? Realmente ela tentou passar a perna no marido ou realmente enganou o Luca ajudando o marido? Poderia ligar pra Vanessa e perguntar se ela quer que eu leve um pouco de sommelier pra casa? E aí esse pedido de comida pra esposa será que ele já sabe que ela fez isso pra atrair ele e tá pedindo uma comida de uma forma sarcástica pra assustar ela? Ou realmente só tá reservando uma comida pra ela mesma e faz tudo parte do plano e é como se fosse um presente pra ela por ter ajudado ele? Não dá pra saber. É interessante isso aqui. Eu ainda acho que ela vai tentar passar a perna no rei do crime, o cara vai matar ela e ele vai perder o controle ainda mais. Vamos ver, vamos ver. Fala aí as suas teorias dos próximos episódios, o que você achou desse episódio? Fala aí nos comentários. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.